O papo agora é esporte. J7 Notícias. Você torce pelo seu esporte favorito da arquibancada. Oferecimento Castelana Steakhouse e Sport Show. Marcão, vamos falar sobre esporte, né? O Corinthians dormiu só uma noite na liderança. Na verdade, nem dormiu, né? Porque ficou em segundo ainda. Eu comentei isso aí na quarta-feira, né? Mesmo número de pontos do Palmeiras. Aí depois o Palmeiras ontem saiu perdendo o jogo ontem contra o América. E aí, com 7 minutos, foram precisos apenas 7 minutos para o Palmeiras ligar o modo turbo e falar assim, deixa que a gente vai fazer o resultado, depois a gente dá uma segurada. 4 gols em 7 minutos, Marcão. Nós podemos dizer, Zé, que do Corinthians para baixo, né? Corinthians, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro e por aí vai, estão na arquibancada. E o Palmeiras assistindo de camarote. Olha, vou falar a verdade para você. Dá gosto de ver o Palmeiras jogar. Dá. Isso é o prazer do futebol. É muito cedo ainda. É óbvio que eu, como torcedor do Corinthians, eu não gosto, é óbvio. Nós estamos na 12ª rodada, né? 12ª. São 38 rodadas. É muito cedo ainda para falar. Mas... Tá chegando a 1/3 aí quase. Mas a gente, pelo que a gente tem visto, se o Palmeiras manter essa pegada, né? Essa boa fase aí, vai ser muito difícil alguém tirar esse título do Palmeiras. O Palmeiras hoje já está em primeiro com 3 pontos de diferença contra o Corinthians, que é o segundo colocado. Está com 22 e o Palmeiras com 27. Aliás, 25. E olha lá se o Palmeiras não aumentar essa distância, né? Essa diferença aí para os concorrentes, no caso o segundo colocado, com a rodada no final de semana. Né? Até porque, por exemplo, o Corinthians tem pela frente, eu vou ver aqui os próximos jogos, mas eu acho que é Santos, viu? Não sei não, hein, Marcão? Não, joga... Corinthians e Goiás. Paulo, no Santos é pela Copa do Brasil. O Palmeiras pega o São Paulo. Palmeiras pega o São Paulo na próxima rodada, o Corinthians pega o Goiás. E esse jogo do Palmeiras e São Paulo e Palmeiras... No Morumbi. Na segunda-feira. Segunda-feira no Morumbi. Então, assim, o Palmeiras Pode ser até que o Corinthians durma de novo. Não. Na liderança não chega. Não chega, né? Não chega. Ele vai por causa do critério de desempate. Isso, mesmo número de pontos. O saldo de gol do Palmeiras é 16-6 do Corinthians. O Corinthians ganha 1-0. O Palmeiras é 3, 4, 5. Ontem 4-2. 4-2, Então, assim, o Corinthians, para dormir lá na liderança, tem que contar com a próxima rodada. Só que para a próxima rodada tem o Santos em casa. Tudo bem, mas é em casa. Mas, bom, enfim, o Palmeiras joga contra o Avaí. Na ressacada, mas é contra o Avaí. Então, assim... Isso é a 14ª. Isso é na 14ª rodada, né? Na 13ª, que é a próxima, que acontece a partir de amanhã, né? Sábado. O Corinthians joga no domingo, às 4 da tarde, contra o Goiás, em casa. E o Palmeiras joga fora de casa, no Morumbi, na segunda-feira, contra o São Paulo. Mas, passando aqui o resultado da 12ª rodada dos jogos que aconteceram no final de semana, no sábado e no domingo, o Santos abriu a 12ª rodada na terça-feira, né? Não, e foi jogos da terça e quarta. E quinta. É que eu tô pensando que hoje é segunda. Terça, quarta e quinta. Que na terça-feira... Fechou a rodada ontem o Palmeiras e o Atlético Goianiense. O Santos abriu a rodada vencendo por 2-1 o Juventude. Fora de casa. Santos. O Coritiba, fora de casa, aliás, o Bragantino dentro de casa fez o papel, o dever de casa, né? 4-2 em cima do Coritiba. O Ceará empatou com o Atlético Mineiro, uma surpresa aí interessante. Atlético Mineiro vem só segurando a onda. Já falam até na dispensa do turco, né? O Mohamed. Não sei lá como fala. Enfim. E o Flamengo venceu o Cuiabá por 2-0. O Internacional venceu o Goiás por 2-1. Fora de casa. O Fluminense e o América Mineiro ficaram em 0-0 lá no Independência. O Atlético Paranaense recebeu o Corinthians, saiu perdendo 1-0. Aí depois, no final durante o jogo, tiveram uns desentendimentos lá e tal. E eu estava acompanhando pela Rede Globo, inclusive. Filipão, né? O técnico do Atlético Paranaense.
E eu falei aqui, hein? Na quarta-feira eu falei que ia ser 1-1. Corinthians 1-1, tá bom. Eu vou torcer para os dois. Nem você, o Zé da Fiel, acredita no seu time? Acreditando não. Vendo a realidade. É diferente. Acreditar até o último instante, que 5-0 para mim tava bom. Mas 1-1 foi o jogo, assim. O jogo foi. Eu gostei de assistir o jogo, Marcão. Foi pegado. Eu gosto de jogo pegado. A bola não para. A bola foi muito bem. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, eles já começaram a brigar, discutir, entrar em pancadaria. E aí deu o que deu. Aí o Atlético Paranaense conseguiu mais um gol. Aliás, um gol e empatar. Outro jogo aí, o Botafogo e o São Paulo. O Botafogo que estava pressionado, né? Você lembra que a torcida organizada ou desorganizada entrou até na enfermaria do clube, pressionando os jogadores que estavam lá em tratamento médico, aquela coisa toda, mas o time em campo contra o São Paulo correspondeu. E o Kaique, um jovem ainda jogador do Botafogo, fez um golaço e teve uma partida assim bastante destacada. Muito bom jogador. 1-0 Botafogo no São Paulo na quinta-feira, ontem. E ontem à noite, às 7 da noite, tivemos o Avaí vencendo por 3-2 o Fortaleza. E às 6 horas foi o jogo ao qual nós comentamos já. Atlético Goianiense visitou o Palmeiras, veio aqui para São Paulo visitar o Palmeiras, abriu 1-0. Aí o Palmeiras falou: calma. Não pode cutucar leão com vara curta. Eu ia falar uma coisa, mas aqui não pode. Depois eu falo em off. É uma piadinha. 4-2 o Palmeiras venceu aí, agora está na primeira colocação. Vou passar aqui agora rapidamente a situação do Fortaleza, Zé, eu sou fã do Fortaleza até por conta do técnico lá, o Vojvoda. Mas 7 pontos o time no Brasileirão, último. Não sei não, hein? Vai ser difícil escapar. O Palmeiras lidera aí o campeonato com 25, o Corinthians em segundo com 22, o Internacional com 21 em terceiro, em quarto o Atlético Paranaense com 18, estava com 15, aliás, estava com 17, né? O São Paulo está com 18, a quinta colocação, o Atlético Mineiro também com 18 na sexta colocação, Avaí em sétimo, em sétimo com 17 pontos, igual número de pontos ao Santos e também ao Bragantino, que estão aí em oitavo e nono consecutivamente. Observa uma coisa, olha, o quarto colocado, que é o Atlético Paranaense, que são equipes que já estão matematicamente, né, estariam, né, se o campeonato estivesse terminando hoje, classificados para a Libertadores. Aí você pega do quinto até a classificação, a colocação do Bragantino, todos com 17 pontos, sim, né? O Atlético Paranaense, que é o quarto, que tá tem com 18. Exatamente. Mostra aí o equilíbrio, né? Equilíbrio. Só despontando lá na frente os 3 primeiros aqui, mas que também não está muito longe, né? Exatamente. 18 pontos para 21, que é o terceiro, e para 22, que é o segundo. O Atlético Mineiro, que era tido como, né, uma equipe favorita para conquistar o Brasileirão. Tá com 18 pontos. E para o final de semana tem a 13ª rodada. Cuiabá e Ceará, Santos e Bragantino, isso no sábado. No domingo tem Atlético Mineiro e Flamengo, Corinthians e Goiás. Atlético Mineiro e Flamengo vai ser um jogão. Flamengo em 10º, Atlético Mineiro aqui em 6º. E outra coisa, 15, né? Os dois, pontos, tanto o Atlético Mineiro como o Flamengo, precisando vencer. Corinthians e Goiás, Coritiba e Atlético Paranaense. O Atletiba vai acontecer no final de semana, clássico, né? E também tem Internacional e Botafogo, Fortaleza e América, Atlético Goianiense e Juventude, Fluminense e Avaí. Já na segunda-feira, para fechar a rodada, tem o clássico São Paulo e Palmeiras. Ai. O que você me fala? São Paulo jogando em casa. Olha, Zé, pro campeonato... Caleri é o toca no Caleri que é gol. Olha, pro campeonato ficar mais gostoso, eu vou torcer. Eu acho que o São Paulo precisa ganhar, deve ganhar o São Paulo. Eu vou torcer pro São Paulo. Descaradamente, assim você fala? Vou torcer pro São Paulo. Você já viu, hein? Corintiano falando isso, você imagina. Vou torcer pro São Paulino, né? Acho que nessa situação aí, não só você corintiano, eu santista, mas
também os corintianos, todos vão torcer contra o Palmeiras, com certeza. Marcão, vambora, final de semana. Que pena que acabou, né? Antes de ir embora, deixa eu falar que hoje, acabei me esquecendo aqui, hoje acontece o Juninão em Santa Adélia, dia 17, hoje, a partir das 7 horas da noite, na Praça Doutor Ademar de Barros, a praça central ali, a Praça da Matriz. Pertinho da sua casa? Não é muito próximo, mas ali, como a cidade é bem pequena, bem menor que Catanduva, tudo fica próximo, né, Marcão? Então a gente consegue ir a pé, assim, na praça para acompanhar o show. Fica em frente à Igreja Matriz, bem dizer, o palco, e o pessoal que vai estar se apresentando hoje à noite lá, Fiduma e Jeca. Quero mandar um abraço aqui ao prefeito Guilherme Colombo, que está trazendo esse evento pós-pandemia aí, que o pessoal está morrendo de vontade, de saudade de se reunir aí num evento desse. Então está proporcionando isso para o povo de Santa Adélia. Um abraço aqui para a Câmara de Vereadores e em nome do Ciro Costa, que é vereador lá e está sempre acompanhando a programação do J7.